Sabe, quando a gente fala em Egito Antigo, é quase automático, né? Duas imagens pulam na nossa cabeça. As pirâmides imensas e a figura icônica da rainha Cleópatra. Na imaginação, parece que uma coisa está colada na outra, símbolos da mesma época gloriosa. Mas será que essa conexão é tão real assim? Então, a pergunta principal que a gente precisa fazer é essa. O corpo da Cleópatra, a última grande faraó do Egito, foi mesmo parar dentro de uma daquelas pirâmides famosíssimas? É uma crença muito comum, mas vamos ver o que a história diz. Muita gente cresceu com essa ideia na cabeça, né? Filmes, livros, tudo meio que reforça essa imagem. Só que a verdade histórica, bem, ela conta uma história bem diferente e mostra como o tempo pode, às vezes, pregar umas peças na nossa percepção. Pois é, a resposta é um sonoro não, simples e direto. Cleópatra não foi enterrada em uma pirâmide, e o motivo por trás disso é o mais interessante de tudo, porque revela muito sobre como a gente entende a história longa do Egito. Ok, então, por que não? O X da questão não é nenhum mistério escondido, não. É algo bem mais básico. Tempo. Existe um buraco, um hiato gigantesco entre a época das pirâmides e o período em que a Cleópatra reinou. É fundamental a gente entender que não foi tudo uma coisa só, um período único. A gente precisa separar bem. De um lado, a Era das Pirâmides. Do outro, bem distante, a Era de Cleópatra. São literalmente dois mundos diferentes na história do Egito. E olha só essa linha do tempo, ela deixa tudo bem claro. A construção das grandes pirâmides começou lá por 2650 a.C. e, na maior parte, a construção parou por volta de 1700 a.C. Agora, a Cleópatra, ela é do século I a.C. Isso nos traz a este número, que é impressionante. Mais de 2000 anos. É esse o tempo que separa a Cleópatra do fim da Era das Grandes Pirâmides. Para ter uma ideia do que isso significa, pensa só. A Cleópatra está cronologicamente mais perto da gente, hoje, do que ela estava da construção da Grande Pirâmide de Gizé. É de explodir a cabeça, não é? Certo. Se ela não foi para uma pirâmide, então para onde ela foi? Qual foi o seu lugar de descanso final? Agora a gente entra na história real, aquela baseada no que foi documentado como o último desejo dela. O que os registros históricos contam é que o enterro dela seguiu exatamente um pedido que ela mesma fez. Mesmo depois da derrota para os romanos e de todo o drama do seu suicídio, esse último desejo foi respeitado. E para onde o corpo dela foi levado? Não foi para o meio do deserto, não. Foi para o coração da capital dela, a Alexandria. Ela foi colocada no Mausoléu Real, em Sema, uma construção grandiosa digna de uma rainha como ela. E aqui vem o detalhe final, que fecha a história de um jeito tão humano, tão poderoso. Ela não foi enterrada sozinha. O grande desejo dela era descansar para sempre ao lado de Marco Antônio, o general romano que foi o grande amor da vida dela, com quem ela lutou até o fim. E esse desejo foi atendido. Então, vamos resumir a história toda. Cleópatra e as pirâmides são de épocas completamente diferentes. Ela viveu mais de 2 milênios depois que o pessoal parou de construir pirâmides. A tumba dela, de verdade, era um mausoléu na sua cidade, Alexandria, e lá ela foi enterrada com Marco Antônio, exatamente como queria. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história da Cleópatra e da pirâmide é um lembrete forte de como o tempo pode misturar os fatos e criar uma ficção que a gente acaba aceitando. A pergunta que fica é: que outros mitos históricos que parecem tão sólidos quanto pedra talvez não sejam bem o que a gente pensa?